Vem para cá, presbítero Alan. Vem para cá, varão. Aí, ó. Vamos aplaudir o Senhor na vida do varão. Veio vestido de presbítero mesmo, levou a sério, tá vendo? Glória a Deus. Vamos orar pela vida do Alan, queridos. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te glorificamos pela vida do teu servo, Pai, por essa noite, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Pedimos que o Senhor venha transbordar sobre as nossas vidas. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, guarda o lar, a casa, a família, o trabalho dele, para que não venha nenhum tipo de retaliação, e ele possa entregar tudo quanto o Senhor colocou no coração dele nessa noite. Assim nós oramos, te agradecemos, e mais uma vez, aplaudimos o Senhor. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Graças a paz, igreja. Amém. Show. Ei, Paulino, obrigado, viu? Nossa, você foi uma bênção agora. Queridos, rapaz, eu estou mais nervoso que das outras vezes. Não sei o que aconteceu dessa vez, mas louvo a Deus pela oportunidade que eu estou tendo, né, de poder transmitir um pouco da palavra do Senhor. Confesso que, por muitas vezes, acabo pensando, por que eu, Senhor? Quando o pastor me assustou, posso contar, pastor, o que você fez? Pode ficar à vontade. Pastor, na quinta-feira ali, antes de pregar, eu nem sabia quem é que ia pregar quinta. Ele chegou para mim, e aí, Vaz, tem uma palavra? Eu pensei, para hoje? Ele, não, para domingo e tal. Eu falei, não, tranquilo. Não, se fosse para hoje também, nós dava um jeito, mas graças a Deus E que palavra, hein, Paulino? Que bênção, viu? Deus abençoe grandemente sua vida, cada vez mais. Queridos, abram suas Bíblias, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 12. Ô Bia, eu vou usar bastante a Bíblia aí. Hebreus, capítulo 11, versículo 12. Olha a Bíblia de papel folheando, é gostoso de escutar o barulhinho. Vamos lá, então, Hebreus, capítulo 11, versículo 12, diz o seguinte: E, assim, uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero convidar você, hoje eu vou falar um pouco sobre colheita. Só que eu quero que você comece a pensar na sua semente. Qual é seu pedido? Qual é o desejo do seu coração que você tem? Comece a pensar nele. O que você tem pedido, tem clamado diante de Deus. Comece a pensar nisso. Leve isso à sua mente. E vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor está sempre falando conosco. Senhor, desde que entramos neste lugar, nós sentimos a Tua presença de forma majestosa. O Senhor falou conosco desde o cumprimento dos irmãos ali na porta, até, Senhor, os louvores entoados, a oração de início. O Senhor tem falado conosco, Pai. Mas talvez há pessoas que entrou aqui até esse momento que não escutou o Senhor falar. Mas o que eu venho pedir é que o Senhor vá nesses corações. Que esses corações venham estar quebrantados e contritos para ouvir a Tua voz. E talvez essa semente que eles achavam que estava morta, eles vão entender que ainda há tempo de crescimento, há tempo de colheita, porque o Senhor dos exércitos, o Senhor do impossível está aqui. Oh Pai, fica conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, gostaria de falar um pouco sobre este homem que a gente citou aqui em Hebreus. Para quem conhece, esse texto está falando sobre Abraão e Sara, que eles viveram o extraordinário de Deus. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 1 mesmo. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1,
capítulo 15, versículo 1. Aqui nós vamos falar um pouco da história de Abrão. Gênesis capítulo 15, versículo 1 fala o seguinte: algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei o seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as suas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo de minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me destes nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Queridos, essa é uma promessa que Deus dá para um homem que estava na sua terra, no meio da sua parentela, que recebe de Deus a seguinte instrução: saia daí, sai deste meio, da tua terra, da tua parentela. Talvez a gente poderia escutar isso e pensar: beleza, Deus vai mandar ali uma localização no GPS para onde eu vou. Mas não, o que Deus disse: vá para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, o que precisava de Abrão naquele momento era uma decisão de sair de lá. Ele precisava tomar um passo. Não é que Deus não podia tirar ele imediatamente de lá, mas precisava de uma decisão dele e de uma atitude de sair daquele lugar. E ele teve, juntou tudo e saiu. E ele saiu, só que por mais que Deus abençoava ele em riquezas, em posses, em bens, em tudo mais, algo faltava nele. Ele precisava de uma colheita, e essa colheita era um filho, era o que ele mais desejava. E nesse texto que nós lemos, ele vai dizer: Deus, beleza, o Senhor tem me dado tanta coisa, mas eu não tenho um filho. Ele começa a pedir para Deus o que ele realmente queria. Senhor, minha descendência vai ficar para os meus servos. Eu quero um filho. E depois dessa palavra que Deus deu, que palavra, queridos. Olha só para você ver que no versículo 5, imagine só, você pensou na sua semente, imagine Deus falando para você: ei, vem cá, olha ali para você ver. Olha ali o que eu tenho preparado para você, é algo que você não pode imaginar, é algo que você não espera, é isso que eu tenho preparado para você. E foi isso que Abrão foi mostrado neste momento. E no versículo 6 vai dizer o seguinte: Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Só que, queridos, ele recebeu essa palavra, ele plantou essa semente, só que o tempo passou. O tempo passou. Talvez ele pensava que ia ser imediatamente, que Sarai ia deixar de ser estéril e ia ter um filho, só que não foi assim que aconteceu. Só que ele tinha uma promessa. E a gente vai ver aqui no capítulo 16, que no decorrer do tempo, foi se passando, ele avançado em idade, ele se esqueceu da promessa que Deus tinha dado. E Sarai também pensando: eu não tenho como ter filho, essa promessa parece que não vai se realizar. Faz o seguinte, versículo 16, capítulo 16, diz o seguinte no versículo 1: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão:
O Senhor me impediu de ter filhos. Vai e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Versículo 5. Então Sarai disse a Abraão: você é culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora ela engravidou. Agora que ela engravidou, me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Olha só, queridos, ele tinha uma promessa, ele tinha uma semente, aquilo foi plantado, só que chegou um momento que ele olhava para os lados e falava: ué, essa semente não vai dar colheita. Sarai começou a pensar: a culpa é minha, está tudo acontecendo por minha culpa, Deus me impediu de gerar. Então, vamos dar um jeitinho? Vamos colocar aqui o ditado popular: a carroça na frente dos bois? Já que Deus não deu por mim, pegue minha serva, que vai ser meu. E aqui, como nós lemos, ele começou a passar um problema dentro de casa por causa disso. Porque eles anteciparam a colheita que Deus não tinha aquele tempo para eles. E se você for lendo, você vai ver acontecimentos de ele falar para ela que ela é sua serva, faça com ela o que você parecer melhor. E nisso ela expulsa Agar, e vai o anjo do Senhor e dá uma mensagem para ela voltar, e ela volta, e Agar tem Ismael, e Abraão pensa: esse daqui é o filho que Deus tinha me falado, esse daqui é o descendente que eu vou ter aquela inúmera geração. Só que, queridos, isso não era a colheita que Deus tinha para ele. Nós vamos ver lá no capítulo 17, versículo 1, que aqui o tempo passou, queridos, porque Ismael, quando nasceu, Abraão tinha 86 anos. Imagine você, 86 anos, queridos. Ele achou: essa daqui é a colheita que Deus tinha me prometido. Só que não. Deus apareceu novamente no capítulo 17, versículo 1. E vai dizer o seguinte: quando Abraão no caso, estava com 99 anos. Olha só, com 86 ele teve seu filho Ismael. Aqui, com 99, o Senhor lhe apareceu. Olha só, se passaram, deixa eu fazer a conta rápida aqui, para ninguém perceber que eu não tinha feito a conta, 13 anos, deu tempo, ninguém percebeu. Se passaram 13 anos. Nesses 13 anos ele achou que a colheita era Ismael. Criou Ismael, amou Ismael, mesmo com toda a sua dificuldade dentro de casa. Só que Deus lhe apareceu aos 99 anos e disse o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Versículo 3 do capítulo 17. Ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão. E Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será pai de muitas nações. E eu o tornarei extremamente fértil, e seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. Versículo 7. Confirmarei a minha aliança com você e os seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim.
Serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Olha, queridos, ele estava com aquele filho que era a colheita que ele tinha achado que Deus tinha para ele. Se passou 13 anos e Deus volta para ele e fala: não, negativo, não é desse jeito não. O que eu tenho para você é muito maior do que isso. O que eu tenho para você vai além disso que você está vendo. E não só isso, vou começar mudando o seu nome. Queridos, Abrão, o nome Abrão significa pai elevado ou exaltado. Só que era um título mais individual para ele. Só que Deus tinha algo maior do que aquilo. Deus tinha um nome que significava pai de multidões. E foi isso que Deus deu a ele, o nome que era em cima da sua promessa. E nós vamos ver aqui que não ficou só para ele. Lá no versículo 15 do capítulo 17, Sarai também recebe um novo nome. Diz o seguinte: Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. E eu a abençoarei, e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90, teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sobre a sua bênção. Abraão estava achando que era aquela a colheita dele. Só que olha só, olha o que Deus vai responder para ele. Deus responde o seguinte: mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele os seus descendentes para sempre a minha aliança. Queridos, e continua: quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu, e o tornarei extremamente fértil, e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho de Sara, lhe dará por essa época, no ano que vem. Queridos, neste momento ele tinha pensado que era isso mesmo, era Ismael, era isso. Ele até fala para Deus: beleza, que Ismael viva a tua bênção. Deus fala: não. O que eu tenho para você vai muito além do que você imagina. O que eu tenho para você vai muito além do que você imaginou. O que eu tenho para você vai muito mais do que você possa pensar. E depois de tudo isso, a gente vai ver lá no capítulo 18, versículo 9 ao 14. Eu disse que eu ia usar bastante. Capítulo 18, versículo 9 até o 14, diz o seguinte: todo mundo... tá ali no telão, beleza. Diz o seguinte: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade
ter esse prazer. Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Por que disse: pode uma mulher da minha idade ter filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época no ano que vem e Sara terá um filho. Queridos, olha só, preste atenção por tudo que Abraão viveu até agora. Ele achava que sua colheita era aquele filho da serva de Sarai. Só que ele recebe uma promessa, uma nova promessa. Deus vem e muda tudo na vida dele e mostra que o que ele tem é muito maior. Não só isso, mas talvez porque realmente a idade deles era avançada. Humanamente falando, era impossível disso acontecer. Mas eles escutam uma coisa que, imagina só, essa semente que você pensou naquela oração, que você acha que é tão impossível, o que Deus leva a falar para você é o seguinte: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Querido, não há. Não há nada que Deus não possa fazer. O que cabe a nós é ter fé e perseverança, continuar crendo no que Deus nos falou, continuar crendo que nós vamos ter essa colheita maravilhosa. E foi isso que aconteceu. Talvez Sarai, por causa de tudo que tinha acontecido, ela riu, mas ela entendeu que o que ela ouviu era verdade. E a gente vai ver o resultado disso no capítulo 21. Olha que bênção. Capítulo 21, versículo 1 mesmo, diz o seguinte: o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaque a seu filho, e Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficaram sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu dei um filho. O que parecia impossível se tornou real, porque eles creram na promessa que Deus tinha dado. Por mais que lá atrás eles não entenderam o processo da colheita, que eles anteciparam tudo com Agar, Deus ainda renovou a promessa e deu, com certeza, a colheita que eles precisavam. Rapaz do céu, a hora está passando e eu acabei aqui a introdução. Aprendi com o Paulino. Olha o pastor olhando o relógio. Calma, pastor, calma. Fica tranquilo. Vai dar certo. Eu te entregando 15 minutos depois, está tranquilo, né? Brincadeira. Queridos, nós vimos aqui tudo que Abraão passou até ele receber a colheita, que era o filho amado que ele tanto desejava. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês e que Deus me fez também é: o que nós temos feito enquanto a colheita não vem? O que nós temos feito enquanto nós não colhemos o que pedimos de Deus? Será que nós temos duvidado? Será que nós temos colocado a carroça na frente dos bois? O Tiago entende muito sobre plantação, né? Sabe que o café tem a hora certa de colher. Mesmo que o fruto está lá, verdinho, redondinho, não é o tempo de colher. Tem o tempo certo de colher. Não só isso, mas se você colher no tempo errado,
você leva prejuízo, certo? Então, queridos, nós temos que aprender que nós não devemos antecipar a colheita. Eu sei que nós queremos muito. Você imaginou a semente, o pedido que você quer. Eu imaginei também o que eu queria, mas tem os processos que Deus leva para amadurecimento não só do fruto, mas nosso também. Porque talvez, se Abraão tivesse o filho naquela primeira vez que teve a promessa, lá na frente ele não teria coragem de entregar esse filho amado a Deus quando Deus pediu. Sabe, Deus quer sim que nós colhemos, quer que nós andemos em alegria, como Sara riu, como eu posso na velhice, que felicidade. Ele quer isso para nós, só que não adianta Ele dar uma colheita que nós não estamos preparados. Queridos, José, ele passou por muitos desafios que viraram aprendizado para ele. Por mais que ele foi vendido pelos irmãos, passou por tudo que ele passou, ele foi para a casa de Potifar e talvez ele se lembrava do sonho que Deus tinha dado para ele, de todo mundo se curvando, daqueles sonhos maravilhosos que Deus tinha dado para ele. Mas ele podia pensar, quando isso vai acontecer? Ele tinha o direito de fazer isso, só que ele não fez, muito pelo contrário. Ele usou a casa de Potifar como aprendizado. Ele usou a casa de Potifar para aprender a administrar tudo que Deus ia dar para ele lá na frente. Ele administrou tudo da melhor forma possível, mas infelizmente aconteceu que a mulher de Potifar apareceu e deu tudo aquilo que nós conhecemos. E não só isso, mas ele vai para a prisão. Aquele momento da prisão, ele podia ter pensado, minha colheita acabou, não vai acontecer. Da onde que da prisão eu vou para onde eu sonhei? Ele podia ter pensado igual Sara e dado o seu jeitinho, dado um jeito de fugir da prisão, mas não. Ele usou a prisão como aprendizado. Não só isso, mas ele virou administrador de lá. Queridos, se ele não tivesse passado por tudo isso e tivesse tido um pensamento de aprendizado, ele nunca poderia ter sido governador do Egito. Como ele ia saber que ia ter que construir celeiros para que, quando desse a colheita grandiosa, ele deveria guardar tudo aquilo? Foi por conta de que ele entendeu que ele iria colher sim, mas ele tinha que passar pelo processo até a colheita. O que o Senhor me levou com tudo isso é o seguinte: não só o que nós estamos fazendo enquanto a colheita não vem, mas por que estamos parados enquanto a colheita não vem. Talvez o seu pedido é um emprego novo, mas será que você tem feito um curso para isso? Talvez o seu pedido é uma esposa valorosa, mas você tem esperado no Senhor isso? Queridos, Deus nos chama a uma colheita grandiosa, que vai abundar muito, só que Ele quer de nós é que nós não antecipamos. Como diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, há um momento certo para tudo. Há um momento certo para tudo. Então você pode orar, ore, clame ao Senhor, se derrame na presença dEle, fale para Ele: Senhor, essa é minha semente, eu quero a minha colheita, mas quando terminar a oração e talvez o filho não vier, a colheita não vier, você não sair daquela cisterna, você entenda que tem que continuar avançando em intimidade com Deus, avançando em se derramar na presença dEle. E não só isso, mas como nós aprendemos o batismo com fogo, né? Que nós viemos nos limpar verdadeiramente para estarmos prontos para essa colheita maravilhosa. Que, querido, se Deus pedir a sua colheita, você tem coragem de entregá-la? Não só isso, mas enquanto a colheita não vem, nós aprendemos com Abraão, nós temos que ter fé. Porque não importa a idade, a circunstância, o que estamos passando,
se Deus deu uma direção, se Ele tem uma colheita para você, que eu tenho certeza que Ele tem, nós devemos permanecer em fé, que vai acontecer. E uma última coisa, eu falei aqui que enquanto a colheita não vem, nós não devemos antecipar, que nós devemos ter fé. E não só isso, mas nós devemos buscar quem prometeu essa colheita grandiosa. Buscar em amor, igual o pastor de Vilhena, o Chicão veio aqui e falou a verdade sobre o amor. Se você puder, querido, busque na live, que palavra maravilhosa sobre o amor. Porque a gente acha que é sentimento, mas não é só sentimento, é atitude de verdade. E eu quero declarar em nome do Senhor uma promessa que o Senhor colocou no meu coração, e na maioria das vezes que Ele me leva a trazer uma palavra, Ele me lembra dessa promessa. E não só isso, mas Ele me lembra que essa promessa não é só para mim. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Eu estava em um momento da minha vida pensando: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Que colheita é essa? Há um tempo atrás. Que é isso que o Senhor tem para mim? Eu olho para um lado, olho para o outro e penso: da onde vem, Senhor? Que eu não estou vendo, eu não consigo imaginar as bênçãos que o Senhor prometeu para mim, da onde vai vir? E Deus me deu essa promessa. Não só me deu essa promessa, mas também me leva sempre a transmitir ela. E diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. É isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhum me imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Querido, essa é a promessa que o Senhor me leva a declarar na vida de cada um de vocês, nas nossas vidas, que o que nós não imaginamos, o que nós nunca ouvimos, é o que Ele tem preparado para nós. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Quero levar você novamente a pensar na colheita que você quer, na semente que você tem que plantar. Queridos, o ano mal começou, dá tempo de plantar ainda, dá tempo de colher ainda. Deus tem uma colheita grandiosa para as nossas vidas. Aproveite esse momento. Comece a falar com Ele, fale: Senhor, eu tinha desfalecido na fé, eu achei que essa semente estava morta, mas o Senhor veio me dizer que eu ainda vou ter a colheita. Ou talvez você colocou a carroça na frente dos bois, peça perdão para Ele: Senhor, eu antecipei tudo, eu devia ter esperado mais, eu devia ter buscado mais, eu devia ter tido mais fé. Fale com o Senhor. Não perca tempo, querido. Não perca tempo com as coisas ao seu lado. Eu tenho certeza que você tem uma promessa de Deus. Isso não é uma palavra de autoajuda, mas é uma palavra direcionada do céu para a sua vida. Querido, não perca tempo. Comece a falar com o Senhor. O Senhor tem uma colheita grandiosa para as nossas vidas. Oh, Paizinho, o Senhor nos mostrou, Pai, mostrou a história desse homem que viveu o extraordinário. O que muitos falavam que não ia dar certo, que ele não ia conseguir, ele viveu esse extraordinário. E é o que o Senhor tem para nós. Nós o amamos, é o que o Senhor tem para nós. Oh, Senhor, vem na vida de cada um de nós aqui, Senhor. Mostre para nós, Senhor.
Mostre para nós qual atitude nós temos que fazer, onde nós temos que andar, o que nós temos que fazer enquanto a colheita não vem. O que o Senhor quer de nós enquanto a colheita não vem. Será que é mais fé? Será que é voltar novamente lá onde foi plantado? Será que é voltar ao primeiro amor? Oh, Pai, leva-nos a este lugar, Senhor, que estaremos andando segundo a Tua vontade e iremos ouvir o Senhor falar que a colheita está perto. Daqui tanto tempo você vai colher. Oh, é hora de colher, queridos, não é à toa. Não foi à toa que colocou no coração do nosso pastor presidente esse tema. É que o Senhor tem para nós uma colheita grandiosa. Aleluia!